Nesse vídeo, nós vamos discutir a quantização do campo eletromagnético quando ele está interagindo com cargas, né, com matéria. Bom, uma breve introdução no que a gente fez. A gente começou o curso quantizando o campo livre. E aí, nesse caso livre quer dizer em que a densidade de cargas elétricas é zero, que não tem corrente elétrica, né, então só tem campo. Nesse caso, a gente pôde construir uma analogia com o oscilador harmônico e conseguir efetuar a quantização do campo. E aí a gente viu que surgiam vários conceitos importantes, novos, que a gente estudou em bastante detalhe. E aí depois a gente analisou no contexto clássico a lagrangiana e a hamiltoniana com um sistema de partículas carregadas com campo eletromagnético. A gente viu também que tem várias sutilezas. E aí isso agora a gente tem um palco completo para quantizar o campo eletromagnético na presença de cargas. Então uma coisa interessante para destacar aqui, que a gente já destacou bastante no curso, é que o processo de quantização ele nasce dentro da mecânica analítica. Né? Então por isso que é tão importante essas ferramentas da mecânica analítica para compreender conceitualmente o que a gente está fazendo. E aí no vídeo anterior a gente obteve a hamiltoniana completa, aí, descrevendo um sistema de N cargas na presença do campo eletromagnético. Então isso aqui descreve um sistema fechado, né? A ideia é que as partículas mais o campo formam um sistema fechado que não troca energia com mais ninguém, então a energia desse sistema é conservada e descrita por essa hamiltoniana daqui. Então, só relembrando rapidamente, esse termo daqui descreve a hamiltoniana livre do campo, então aqui envolve só variáveis de campo, né? Nota que esse E daqui é a parte transversa do campo elétrico, como a gente viu a parte longitudinal, que está ligada com potencial escalar, pode ser escrita só em termos de variáveis de carga, que está nesse termo aqui da energia de Coulomb, né? De interação, que vai envolver só variáveis dinâmicas da matéria, que são as posições das cargas, e esse primeiro termo aqui, tá? Que envolve aí também variáveis da matéria, aqui o momento canônico é uma variável da matéria, e variáveis de campo, aqui o potencial vetor. Então aqui tem tudo que a gente precisa para quantizar o campo eletromagnético, e lembrando que para a matéria, então, as variáveis dinâmicas são as posições das partículas e os seus momentos canônicos conjugados. Para o campo, a gente viu que o análogo da posição, entre aspas, né, não é uma posição, mas a variável dinâmica que vai ser a coordenada generalizada do campo é o potencial vetor, e o momento canônico associado, a gente obteve no vídeo anterior, é um ε0 a ponto, que vai ser, então, tá ligado aí justamente com a parte transversa do campo elétrico. Lembra que a gente está sempre aqui trabalhando no calibre de Coulomb, né? Então isso tudo está detalhado lá no vídeo anterior, só para a gente rever aqui os pontos principais. E aí, começa chamando a atenção que a quantização para o campo ela é sutil, porque para a matéria, a partir do momento que a gente obteve o x e o p, a relação de comutação é dada por essa relação de Dirac. Né? Esse é o processo de quantização. Você promove o x e o p operadores que satisfaçam essa relação de comutação. Lembrando que essa delta é 1 só se o j é igual a k, se j for diferente de k, ela é zero. Então essa relação daqui são várias relações, né? Ela está dizendo que o comutador de x com py, por exemplo, é zero, que isso aqui seria o i igual a 1 e o j igual a 1 e o k igual a 2, né? Aí essa delta dá zero. O comutador de x com p é ih cortado e assim por diante. Mas para campos a discussão é bem mais sutil, por isso que a gente precisa de um vídeo inteiro para fazer essa discussão. Se fosse só implementar a regra canônica desse jeito, seria simplesmente um slide a mais no último vídeo e já estava tudo feito, mas não é. A coisa é bem mais sutil, como a gente vai ver. E para apreciar por que é sutil, a gente pode começar vendo que se a gente tentar fazer a mesma coisa para os campos vai dar errado. Porque se você ingenuamente aplica a quantização de Dirac, então você pegaria esse xj, seria a coordenada generalizada do campo, né, que é o AJ, e esse PJ, o PK seria o A ponto vezes o ε0. Né? Agora, essa relação daqui, se você simplesmente impuser a relação de comutação desse jeito, e como são campos, agora seria natural botar aqui uma delta de R menos R', né? Pensando que para cada R, R', a gente teria variáveis independentes que deveriam comutar entre si. Né? Então, talvez a extensão mais natural daqui para campo fosse essa, mas essa relação está errada. Tá? Tem várias maneiras de ver. A primeira é que você pensar em... Isso a gente até discutiu lá no início, mesmo quando a gente construiu a analogia com o oscilador. Na verdade, você pensar nas variáveis em pontos diferentes como osciladores independentes não é preciso, porque a onda ela vai se propagando, ela conecta pontos diferentes. Né? Mesmo uma onda elástica, você bate na membrana de um tambor, a vibração nesse ponto vai justamente acoplar com as vibrações em outros pontos e é isso que dá origem à propagação de onda. Então isso já é uma intuição de que está errado. Mas na verdade a gente pode verificar bem diretamente matematicamente que isso está errado da seguinte forma. Vamos até pegar o caso livre para simplificar, dizer que o φ é igual a zero, e aí nesse caso o potencial vetor ele é o próprio campo elétrico total, não tem E longitudinal, né? Nesse caso é puramente transverso.
Aí você vê que essa relação de comutação seria uma relação entre o próprio A e o campo elétrico, né? Se não, se tiver, no caso, sem ser livre, esse A ponto é só a parte transversa do E, não é o E completo. Mas aí, essa relação daqui é bem rápida de ver que está errada, porque violaria a lei de Gauss, simplesmente violaria uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Porque olha só, deriva com relação à variável espacial do campo aqui, faz esse nablalinha no E. Bom, pela lei de Gauss, o div do E tem que ser zero no caso livre, né? Por outro lado, se você toma a divergência do lado direito, isso não é zero, daria a derivada da delta que não é zero. Então, simplesmente tentar estender de maneira ingênua a relação de Dirac dá totalmente errado. Você chegaria tirando a divergência, você chegaria numa contradição, que o lado esquerdo é zero e o direito não é zero. E, na verdade, a gente nem precisava falar de campo elétrico, lei de Gauss, nem particularizar para o caso livre. A gente está trabalhando desde o início no potencial de Coulomb, que o divergente de A é zero. E aí você chega exatamente na mesma contradição. O divergente desse lado vai ser zero, tanto com relação à variável R, quanto com relação à variável R', mas o lado direito não é. Então isso aqui mostra que essa relação aqui está totalmente errada, tá? A única razão pela qual eu mapeei no campo elétrico é que é mais forte quando você mostra que viola uma lei de Maxwell, né? Aqui, como potencial é uma coisa que não é observável, o argumento que está só nesse slide talvez não fosse tão chocante, mas ele, no fundo, já é suficiente para ver que essa quantização está totalmente errada. Então, como é que a gente vai fazer para quantizar para campo? E aí o ponto central é que para empregar o processo de quantização de Dirac, é fundamental a gente isolar as variáveis independentes. Isso aqui é central e é por isso, talvez em uma frase só, é por isso que a mecânica analítica é tão importante para o processo de quantização, porque é a teoria em que você consegue realmente separar de uma maneira muito sistemática quais são as variáveis realmente independentes com a dinâmica física independente do seu problema. Isso é absolutamente central. Desde lá que você começa a estudar mecânica analítica na graduação, o papel da mecânica analítica é isolar, assim, um dos papéis, tem vários papéis, mas uma das coisas centrais é que justamente, compara no caso do campo eletromagnético, quando você lida com as equações de Maxwell, você está lidando com os observáveis, o que é perfeito para lidar com quando você quer descrever os experimentos no seu laboratório, mas as equações de Maxwell elas são muito redundantes, como a gente falou, e para você isolar as variáveis independentes, é muito mais conveniente falar nos potenciais, como a gente já comentou em vídeos anteriores, e não é à toa que eles é que desempenham um papel central. E para a mecânica analítica, desde o início, é importante a gente identificar quem são as variáveis independentes. E parte disso a gente já fez no vídeo anterior, que a gente mostrou que o potencial escalar pode ser escrito em termos das variáveis de matéria, então ele não é um grau de liberdade dependente do campo. Agora, porque a gente fez no vídeo anterior, foi suficiente a gente ter identificado isso. Para o processo de quantização, é realmente central você separar todos os graus de liberdade independente. E aí, mesmo lidando só com potencial vetor, ainda tem a simetria de calibre que amarra, né, as componentes dele, ou seja, que impõe um vínculo. E aí, esse vínculo é justamente aí no calibre de Coulomb que a gente está trabalhando, que a divergência de A é zero. Então, é até legal abrir explicitamente o divergente para mostrar que esse vínculo ele tem duas coisas. Ele, primeiro, vincula componentes diferentes do vetor, né, do vetor A. E segundo, que ele também é uma condição sobre a própria dependência funcional com o ponto do espaço que você está considerando. Então, realmente, você não pode considerar o A em cada ponto do espaço independente do A em outro ponto do espaço. Então, quer dizer, isso daqui é um problema sério. Quantizar teorias com vínculo é um problema muito bonito, extremamente sofisticado. Inclusive, para algumas teorias ainda, tipo teorias de Young-Mills, tem muita pergunta ainda em aberto nesse processo justamente de como lidar com a simetria de calibre. Quem quiser pode depois pesquisar aí sobre cópias de Gribov. Nada disso a gente vai entrar no nosso curso, mas só para mencionar que quantizar teorias com vínculo é um problema extremamente sofisticado. Para nossa alegria, no caso do eletromagnetismo, a gente consegue lidar de uma maneira bem simples com o problema, porque essa condição de calibre, quando você traduz ela para o espaço de Fourier, frisando que a gente está lidando com a transformada de Fourier nas coordenadas espaciais, não é transformada de Fourier temporal. Mas quando você traduz para o espaço de Fourier, a condição de divergente igual a igual a zero, ela se traduz que K escalar A tio igual a zero. Lembrando que esse tio é para denotar a transformada de Fourier do A. Então, no espaço de Fourier, satisfazer o vínculo é bem imediato, porque basta você dizer que o A é perpendicular ao K, ou seja, dos 3 graus de liberdade que um vetor pode ter, se o K está aqui, você diz que o A necessariamente vai ter só 2 graus de liberdade, que é a física da polarização que a gente discutiu bastante. Então, a gente naturalmente aqui é levado para o espaço de Fourier e retoma aqui desde a nossa primeira intuição, quando a gente começou a quantizar o campo eletromagnético. O que é um modo livre do campo é um modo com
K bem definido. Então, justamente aqui a ideia de que não são pontos, não é o A em pontos diferentes do espaço que são as componentes independentes, mas são diferentes modos do campo, onde os modos estão indexados aí pelo vetor de onda e pela polarização. É o que a gente vem fazendo desde o início do curso. Agora que a gente chegou por um caminho totalmente diferente via mecânica analítica na conveniência de trabalhar no espaço de Fourier. Isso permite que a gente realmente separe, isole os graus de liberdade de uma maneira bem imediata, que é uma coisa que no espaço direto seria muito mais complicado. Quem quiser pode procurar aí quantização de teorias com vínculo. O Dirac, inclusive, trabalhou muito nisso e mostrou como adaptar o método dele para levar em conta vínculos. Mas aqui, para a gente nem vai precisar desenvolver essa nova forma de fazer a quantização de Dirac. A gente consegue em Fourier isolar. Então, realmente, olha a imensa conveniência tanto do espaço de Fourier quanto do calibre de Coulomb. É só aí que a gente consegue realmente limpar, destrinchar, separar o campo nas variáveis realmente independentes. E aí o processo de quantização vai ser bem direto, como a gente vai ver. Então, a gente agora tem tudo que precisa para quantizar o campo eletromagnético. E aí eu quero frisar primeira coisa, mecânica analítica já ensinou para a gente que para o campo eletromagnético, na formulação de mecânica analítica, as grandezas fundamentais são os potenciais. Mas tinham 4 componentes do potencial. Agora só tem 2 que são independentes e que vão ser quantizadas. Então o calibre de Coulomb no espaço de Fourier isola elas. Então o potencial escalar está subordinado à carga, como a gente viu. Então aqui o potencial escalar é escrito em termos da posição da carga no mesmo instante, que esse no mesmo instante é fundamental, como a gente comentou no vídeo anterior. Está ligado com o fato do momento canônico ao φ ser zero, como a gente discutiu no vídeo anterior. E aí dessa forma, esse cara, depois de eu quantizar, ele vai atuar no espaço de Hilbert da matéria. Os operadores dele vão ser justamente as posições das cargas. E aí, tudo que a gente tem que quantizar é o potencial vetor. Sendo que o potencial vetor, como a gente está vendo, o calibre de Coulomb diz que ele é transverso, e aí eu vou ter como componentes independentes só os componentes nas direções de polarização. Tá? Então, dessa forma, mesmo tendo aqui, nota que tudo isso que a gente está discutindo é com matéria já, é na presença de matéria. E a gente está reobtendo uma coisa que a gente tinha feito lá no início do curso, quando a gente quantizou no espaço livre, que o potencial vetor ele vai ser puramente transverso, os fótons, portanto, que a gente obter, vão ser fótons puramente transversos. Lembrando que a gente está quantizando na presença de matéria, mas a gente não está quantizando dentro do meio material. Isso a gente não vai fazer no curso, ainda tem muita coisa, até tema atual de pesquisa, aí fica bem mais sofisticado. Quem quiser depois em aula posso comentar um pouco. Agora a gente tem tudo que precisa para quantizar, mas na verdade tem muitos e muitos detalhes ainda. Por isso eu optei por fazer a seguinte coisa. Primeiro, eu vou fazer a discussão dos resultados principais de uma casca gnóstica. O que a gente vai precisar para o curso é a base de tudo que a gente vai usar. E depois eu vou justificar todos os resultados que eu vou colocar em detalhe, e aí a gente vai ver que vai aparecer vários detalhezinhos, tá? Alguns que parecidos até com o que apareceu quando a gente quis fazer a quantização por analogia. Mas, bem, essa álgebra, né, do campo quantizado é uma álgebra que envolve uma parte um pouco técnica e extensa, mas a gente vai discutir as coisas mais importantes. Então, o que acontece aqui de maneira simplificada? Então, o ponto é que, tendo identificado quem são as variáveis independentes, que é o A e o momento canônico associado a ele, no espaço de Fourier, então que é importante para o espaço de Fourier, aí a gente pode impor a condição de Dirac, que vai ser dada aí sim de uma maneira bem análoga ao que acontece para o caso do comutador que a gente estava fazendo para partículas, que agora a gente isolou os graus de liberdade dependentes. Em termos desse AIP, a gente pode introduzir os operadores A e Adaga, que em geral são os mais convenientes, nem é obrigatório fazer isso, mas é o jeito como a gente praticamente sempre trabalha com o campo quantizado. A gente não fica explicitamente falando no A e no momento canônico associado a ele. Aí, em termos dessas variáveis, a gente substitui aqui no hamiltoniano e chega no hamiltoniano quantizado. Tá? Então, é aqui que a gente vai querer chegar. Isso aqui, digamos assim, é o final do vídeo. Só que a gente vai ver que para, de fato, abrir isso, destrinchar, tem várias sutilezas. Mas eu já quero comentar aqui algumas coisas físicas bem importantes desse resultado. Primeiro, nota que formalmente o que a gente tem é muito semelhante ao que a gente tinha no caso livre. Quer dizer, o caso livre, aí a gente não tinha nada que envolvesse a matéria, né? Estava tudo fora. E aí tudo que a gente tinha era exatamente o hamiltoniano dessa forma daqui. Só que tem uma diferença fundamental. No caso livre, a evolução do operador de aniquilação era harmônica no tempo, né? Era um e elevado a menos de ômega t. Agora, não é assim. Esse A de t, você pode... Para obter a evolução temporal, você vai ter que ver as equações de Heisenberg, e como você está acoplado com a matéria, você vai ter uma evolução que depende da distribuição de cargas em matéria. Então, aqui não vai valer isso. Então, aqui é bem importante ficar carregando aqui
essa dependência temporal, né? Inclusive, esse hamiltoniano, no caso do acoplamento com a matéria, ele não precisa conservar energia, porque a energia está sendo trocada com a matéria. Tá? Outra semelhança aqui também, o potencial vetor, formalmente, ele tem a mesma expressão, mas, novamente, esse A e a adaga, eu não vou poder escrever dessa maneira daqui, que está aqui em cima. E aí eu já quero destacar por que a gente obteve resultados tão parecidos. Tem duas razões para isso. A primeira é que, de fato, o campo no vácuo só tem parte transversa. Mas a parte longitudinal, a gente viu que, na prática, ele vai atuar no espaço de Hilbert da matéria. Então, ele vem ficar aqui. Então, realmente, o hamiltoniano, a parte do campo livre, ele só envolve os campos transversos. Então, essa é a primeira razão para a gente ter chegado num resultado tão semelhante quando a gente faz o caso livre. E a segunda razão é que o momento canônico do campo não é formalmente afetado pela presença de matéria. Eu digo formalmente pelo seguinte, o que quer dizer formalmente? É que nem dizer que aqui é formalmente igual. Não é igual, porque o A de T e o A d'H não são oscilações harmônicas no tempo. A dependência delas com o tempo é diferente, então não é igual. Esse cara não precisa conservar energia, como a gente falou, não é igual. Mas formalmente, se você só escrever em termos de A e a d'H, você tem a mesma estrutura. E por que formalmente o momento canônico é o mesmo? Porque o acoplamento da matéria com o campo não envolve a ponto. O A ponto está só na parte livre do campo. E a gente viu que para obter um momento canônico, você vai precisar derivar a lagrangiana com relação ao A ponto. Então, o acoplamento da matéria com o campo, ele envolve a velocidade da carga, mas ele não envolve os apontos. Então, o efeito do campo na carga é dramático. A gente viu que justamente aqui aparece esse momento canônico, tem toda aquela discussão sutil de como que ele muda, né? Mas a parte no setor do campo é formalmente a mesma, tá? E aí, por isso, aí tem até um efeito curioso disso, que vários livros, o que eles acabam fazendo é que eles quantizam no caso livre e depois meio que na mão botam o acoplamento com a matéria. Mas aí você joga por debaixo do tapete zilhões de sutilezas conceituais. Olha a quantidade de coisa que a gente aprendeu sobre o campo eletromagnético, construindo a formulação lagrangiana, newtoniana, e a gente vai chegar aqui mas percorrendo um caminho todo muito mais extenso do que simplesmente fazendo só o caso livre e depois supondo que tem a mesma forma quando você liga o acoplamento com a matéria. Mas, de qualquer forma, esses são os resultados mais importantes. É isso que a gente vai usar, tá? Agora, para entender mais a fundo o que está acontecendo, aí tem a segunda metade desse vídeo, em que a gente vai detalhar isso tudo bem mais. Bem, aqui então a primeira coisa. A gente vai querer escrever a Hamiltoniana em termos das variáveis independentes, tá? E aí a gente tem aqui a Hamiltoniana em termos de uma integral do E e do B. O E e o B depende do A, e isso aqui está no espaço direto, não está em Fourier. Então a primeira coisa é que eu vou querer expressar o potencial vetor em Fourier. E aí a gente vai quantizar de novo numa caixa de volume V. E aqui essa discussão é exatamente igual ao que está no primeiro vídeo, então eu não vou fazer de novo. O papel aqui da quantização no volume é discretizar os vetores de onda possíveis, tá? Então, o nosso potencial vetor vai ter essa estrutura. Aqui, para esse vídeo, eu nem vou precisar explicitar quem são os cais possíveis. Está tudo lá no primeiro vídeo, a gente não vai precisar usar isso. Em termos de potencial vetor, a gente pode obter o campo elétrico, que vai ser fazer menos dA dt. Então, ele já fica dado por essa expressão. Nota que aqui esse E é o E transverso, né, no acoplamento com a matéria, tá? Então, que é basicamente quem vai importar para entrar aqui na Newtoniana. E aqui o B é obtido fazendo o rotacional do potencial vetor. São cálculos bem semelhantes ao que a gente fez em outros vídeos. Eu peço para vocês pausarem, tentarem verificar. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial. Agora, olha só, essa equação aqui ainda tem uma redundância. Olha a quantidade de redundância que a gente está tendo que limpar até poder quantizar a teoria. E para ver isso, lembra que o A ele é real, o potencial vetor é real, de modo que ele é igual ao conjugado dele. Se ele é igual ao conjugado dele, quando você tira o conjugado do lado direito dessa equação, você chega numa relação entre as componentes de Fourier. E aí, o que a gente observa é o seguinte, para isso aqui ser igual, esse segundo somatório, você pode, então, o K é uma variável muda, eu posso definir um K' que é o menos K. Em termos desse K', eu vou ficar aqui com somatório em K' é igual a um A conjugado de menos K' elevado a I K' escalar R. Só que, quer dizer, isso aqui é uma variável muda de somatório, então eu posso voltar a chamar de K sem problema nenhum. Então, na prática, isso aqui é equivalente a dizer essa igualdade. E aí, se duas funções têm a mesma transformada de Fourier, modo a modo elas têm que ser iguais. Então, a realidade do potencial vetor implica nesse vínculo daqui. Bem, então olha só, a gente já viu que as variáveis independentes do campo estão em Fourier, mas nem todos os pontos do espaço de Fourier são independentes. Basta pegar um semi-espaço, como está ilustrado nessa figura. Então, você pode excluir tudo que está aqui para KZ negativo. Porque cada ponto que está aqui
você pega um K que está aqui, ele está amarrado com o menos K, que vai estar lá do outro lado, vai estar nesse semi-espaço. Então, basta você pegar essa região aqui, tá? Então, agora, finalmente, prometo, chegamos em tudo o que precisa para organizar o campo. Esses são os nossos graus de liberdade independentes. E uma intuição de por que a gente precisou pegar só metade do espaço de Fourier pode ser vista direto da matemática, quer dizer, a transformada de Fourier vai ser, em geral, vão ser números complexos, né? Então, cada ponto de Fourier, a gente tem 2 graus de liberdade. Você poderia escrever como parte real do A e parte imaginária, mas o mais conveniente que a gente vai fazer é considerar como variáveis dependentes o AK e o AK conjugado. Só que como no espaço real o potencial vetor é um vetor real, cada componente é um número real, isso significa que no espaço Fourier, para cada R, eu tenho 1 grau de liberdade. Então, quer dizer, você dobra a quantidade de graus de liberdade para cada ponto, mas reduz pela metade os pontos que são independentes. Quer dizer, então isso é só uma intuição de por que a gente chegou nessa redundância. Claro que esse argumento não é de 1 para 1, que a gente aqui está quantizando numa caixa, então não tem, o K não é um contínuo, mas essa intuição é bem boa. E outra coisa que eu quero frisar a atenção é que, para vocês não ficarem com preconceito, o potencial vetor ele é real, mas a gente vai lidar com campos quânticos, em geral, eles são complexos. O psi, que você estuda lá desde a física moderna, é complexo. E a gente vai ver que campos complexos são os mais naturais para descrever quando você tem partículas que não coincidem com a sua antipartícula. Então, a razão pela qual o potencial vetor vai ser real para a gente aqui é porque o fóton e o antifóton são a mesma partícula. Isso são cenas dos próximos capítulos, não precisa ver agora, mas é só para vocês já carregarem, que não carregarem isso, tem que ser real, enfim, não tem, e depois a gente vai voltar nisso. Mas no caso do campo eletromagnético, essa é a descrição mais natural, e ela é a descrição mais natural porque o fóton coincide com a sua própria antipartícula. Olha a quantidade de coisa que tem cada uma dessas discussões. Agora, para a gente escrever o Hamiltoniano e quantizar, a gente precisa saber dos momentos canônicos. A gente encontrou o momento canônico no espaço real. Como é que fica em Fourier? Inclusive agora, a gente, como viu, agora o A é complexo. Então, como é que a gente faz essa associação? Então, a rigor, para fazer direitinho, a gente vai ter que voltar lá na Lagrangiana. Depois a gente vai de novo para o Hamiltoniano. Então, agora, o nosso objetivo vai ser escrever a Lagrangiana em termos das variáveis independentes. Ou seja, essa é a Lagrangiana que a gente tinha obtido, e as variáveis independentes vão estar ligadas com as componentes aqui do potencial vetor em Fourier, sendo que a gente viu que elas satisfazem ainda essa condição aqui adicional. E aí, a primeira coisa é que já é conveniente desde agora a gente escolher a nossa base de polarização. Então, a gente vai escrever o potencial vetor em Fourier dessa forma daqui, tá certo? Então, para cada K, eu tenho 2 polarizações possíveis. Bem como a gente já fez várias vezes no curso, como está ilustrado aqui. Para dado um K, eu escolho um EK1 e um EK2 que são perpendiculares ao K. E aí, como a gente viu, o K só é independente de um semi-espaço, então eu vou impor essa condição sobre os unitários de polarização. Então, para cada polarização sigma, eu vou dizer que o EK vai ser o E conjugado do menos K. E aí, para eu ter essa condição satisfeita, a componente do potencial vetor para esse K e para esse sigma vai satisfazer essa condição daqui, tá? Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa. Nota que eu posso escolher essa condição, porque o K e o menos K estão ao longo da mesma reta, né? Então, a base que eu escolhi para o K, ela é também uma base possível de polarização para o A. Não é obrigatório escolher essa base, mas ela é conveniente. Então, o que a gente precisa fazer agora é pegar esse potencial vetor e substituir na Lagrangiana. O único termo que a gente vai estar interessado aqui é a Lagrangiana do campo. Pode fazer a mesma coisa para o outro também. Mas esse outro termo não depende do A ponto. Então, ele não vai influenciar para encontrar o momento canônico. Então, tudo bem. Mas se quiser, pode abrir aqui também. Mas o que vai ser importante para a gente é trabalhar com esse termo daqui. E aí, o cálculo é bem semelhante ao que a gente fez nos outros vídeos. Quando você substituir e integrar, a única parte que tem independência espacial é essa daqui. Aí, quando você integra o E elevado a IK mais um K' escalar R no volume, aí isso daqui vai dar exatamente que é V só se o K for igual a menos K', né? Então aí aqui você vai pinçar o K igual a menos K' e usando a base de polarização anterior, vocês vão chegar exatamente nessa condição daqui. Então você vê que abrindo essa Lagrangiana, agora ela está puramente aqui em termos das componentes de Fourier do A. Então o E vai ter a ver com A ponto e o B aqui vai ter a ver com A, sendo que para achar o B, lembra que a gente precisa do rotacional do A, só que aí para cada onda plana, esse nabla ele vira um IK, né? Tá certo?
Aí quando você abre o B quadrado vai ficar exatamente dessa forma daqui, um K2C2. Agora, isso que está aqui ainda não está expresso em termos das variáveis independentes. A lagrangiana do campo aqui, quando eu escrevo assim, eu estou somando em todos os K's. Mas a gente viu que só um semi-espaço que é independente. Então tudo isso que está marcado aqui com essa cor, a gente pode tirar. Porque todo K que está aqui tem um menos K do outro lado, e o A nesse semi-espaço está determinado pelo A nesse outro daqui, através dessa relação daqui. Então eu posso, nesse somatório, tirar essa informação da seguinte maneira. Nota que eu posso sempre separar esse somatório num somatório que tem as contribuições do KZ positivo, que é esse semi-espaço. Escolhi KZ positivo, podia ter escolhido KZ negativo, e somar com o KZ negativo. Só que com o KZ negativo, quando eu uso essa condição daqui, eu posso mapear no KZ positivo e vai dar exatamente a mesma contribuição, porque o A ponto vai no A ponto conjugado, o A ponto conjugado vai no A ponto, então fica exatamente a mesma coisa. Então cada semi-espaço aqui contribui da mesma forma. Então, para escrever em termos das variáveis independentes, eu, em vez de escrever esse somatório, eu somo apenas numa metade e multiplico por 2. Agora, e aí eu estou usando esse símbolo, então, K pertence a R3 sobre 2, indica que eu escolhi um semi-espaço. Por exemplo, fazendo KZ positivo, poderia ser qualquer outra escolha. Então, esse R3 sobre 2 aqui vai indicar para a gente que a gente está pegando só um semi-espaço. E aí, nota que soma esse fator 2 aqui. Agora, finalmente, eu tenho a lagrangiana do campo expressa exclusivamente em termos das variáveis independentes do problema. E aqui tem um paralelo bem bonito conceitual que a gente pode fazer, que nem precisa para os próximos slides, para a parte do cálculo, mas para a gente interpretar sempre é bom quando a gente consegue fazer uma ponte, né? E aqui a gente vê que essa lagrangiana do campo, ela tem exatamente a estrutura do oscilador harmônico, né? Você vê que tem aqui um termo cinético, termo potencial, esse cara daqui é o ômega k quadrado, né? Então você compara com a lagrangiana de um oscilador harmônico mecânico, tem a mesma estrutura. Só que é interessante porque a gente aqui está chegando nesse resultado com interação. Quer dizer, mesmo tendo interação, a gente tem um oscilador harmônico, só que para a parte transversa do campo. O B é sempre transverso, né? Mas a parte longitudinal do campo elétrico, a gente viu que ela vem parar aqui na energia de Coulomb. Mas apesar da semelhança com o oscilador mecânico, tem uma diferença central. Aqui a gente está lidando com variáveis complexas. Então aqui para cada modo do campo, você tem dois osciladores, que são as partes reais e imaginárias desse AK sigma, né? E aí, quer dizer, em geral é conveniente, como a gente falou, considerar como variáveis independentes o A e o A conjugado, né? E olha como isso é diferente. No oscilador mecânico, a gente tem que a lagrangiana, ela envolve só números reais, então não tem duas variáveis dependentes, é uma só, né? E aí, a partir da lagrangiana, a gente pode obter a equação de movimento pela equação de Euler-Lagrange. Vamos olhar só um termo aqui da equação de Euler-Lagrange, que é o termo que vai estar justamente ligado aí com a massa vezes a aceleração, né? Você vê que esse termo aparece quando você deriva lagrangiano com relação ao Q ponto e depois deriva no tempo. Então, está a contribuição desse termo daqui. Como o Q ponto aparece ao quadrado, quando você deriva com relação ao Q ponto, cai um 2, e você fica, então, justamente que esse termo daqui vai dar o MA. E aí, a força do oscilador vem do outro termo da equação de Euler-Lagrange, que vai vir desse termo daqui. Mas então, você vê que aqui esse MA, esse M da inércia, né? Ele aparece aqui dessa forma, massa vezes aceleração, cortando aqui esse fator 2 que aparece. Por que eu estou enfatizando isso? Porque olha como é que vai acontecer agora para o nosso oscilador complexo, né? Para o nosso oscilador complexo, a gente tem duas variáveis dependentes. A gente tem que fazer duas equações de Euler-Lagrange. Então, de novo, vamos só pegar um termo da equação de Euler-Lagrange. Pegar esse termo aqui que tem a parte cinética, né? Você vê que quando você deriva o lagrangiano com relação ao A ponto, aqui esse A ponto e o A ponto conjugado são variáveis dependentes. Então, não tem nada ao quadrado, não cai nenhum fator 2. Então, aqui você vê que quando você deriva, o que aparece já é o ε0v vezes o A dois pontos conjugado. E aqui para o outro é bem semelhante, só que agora aparece o ε0v a dois pontos sem conjugado agora. E aí, se calcular lá o termo que vem daqui, você vai ter a força do oscilador e tal. Mas então, o que isso aqui é interessante? Quando você compara justamente a inércia, né, aqui do termo, você vê que o que faz o papel da massa é o ε0 vezes v. Frisando bastante que essa massa aqui não é massa do fóton, a massa do fóton é zero. Aqui está entre aspas, isso aqui é só para dizer o seguinte: nessa analogia que a gente está fazendo do campo com o oscilador mecânico tem massa. O que vai fazer o papel da massa aqui para esse modo do campo é o ε0 vezes o volume de quantização. Isso é interessante porque se você olhar diretamente para a lagrangiana, como aqui tem um m sobre 2, você poderia ficar tentado a comparar com esse cara daqui. Mas cuidado para comparar na lagrangiana, que a lagrangiana é diferente. A lagrangiana, ela está justamente, no caso aqui do oscilador mecânico, é para uma variável só,
E aqui a gente tem aí o efeito conjunto de dois osciladores. Quando você gera a equação de movimento, aí você isola cada um deles, né? Então, essa é a equação que você obtém para o A ponto, fazendo a equação de Euler-Lagrange para o A ponto, vai ser a equação para o A conjugado. Vai ficar uma equação só para o A conjugado. Se você calcular desse termo daqui, vai ver o termo da força para o A conjugado. E aí você vê o que faz o papel da massa e o ε0v. Então isso é interessante para não confundir. Se você tentar ingenuamente comparar aqui, vai parecer que tem um fator de 2, e não tem. Com essa comparação aqui, todos os resultados que a gente usou para o oscilador mecânico, a gente vai poder usar agora para o campo e, enfim, a gente vai ver que é um jeito bem prático aí de lidar com a quantização, depois quando a gente for quantizar e expressar o campo em termos das variáveis A e H. Então agora a gente pode definir os momentos canônicos. A gente toma como variáveis independentes o AK sigma e o A conjugado de K sigma. Poderia escolher, se alguém quisesse, a parte real e imaginária do AK sigma como independentes e tal, mas o mais natural, lá em cursos de métodos matemáticos, vocês, quando estudam variáveis complexas, também muitas vezes veem que o mais conveniente é pegar a variável e a conjugada dela como variáveis independentes. E aí a gente define como sendo o momento canonicamente conjugado ao A como sendo a derivada do lagrangiano com relação ao A ponto. E o momento canonicamente conjugado ao A conjugado como sendo essa variável que eu vou chamar de P conjugado K sigma, que é a derivada do lagrangiano com relação ao A ponto K sigma conjugado. Tá? Essa não é a única forma de definir os momentos, mas ela é a forma mais natural a partir da extensão do que a gente tinha feito anteriormente para variáveis reais. Agora a gente pode então encontrar o momento canonicamente conjugado. Tá? Só uma última observação sobre a definição. Nota que a gente não precisou derivar a densidade lagrangiana. Isso é porque a gente quantizou na caixa, então os K's agora são discretos. Né? Você tem uma quantidade enumerável de K. É infinito, mas é enumerável. Então a gente pode agora trabalhar com o lagrangiano total. Se tivesse quantizado direto no infinito e fosse ter um contínuo de K, aí o P ia ser uma função contínua de K. Em princípio, a lagrangiana não ia envolver um somatório, mas sim uma integral nos K's, e aí ia ser conveniente falar na densidade lagrangiana, só essa observação. Então, para a gente calcular o momento canonicamente conjugado, a gente tem que identificar onde tem a ponto. Nota que só tem a ponto na parte lagrangiana do campo livre. Então, a gente basta analisar esse termo. Então, a gente reescreveu aqui o que a gente já tinha obtido, só que agora eu estou chamando a polarização de lambda e o vetor de onda de Q nesse somatório. Nota que aqui nesse somatório isso aqui é uma variável muda de somatório, posso dar o nome que eu quiser. E a razão pela qual a gente escolheu o Q, aqui ficou errado, isso aqui é um Q, né? A razão pela qual a gente escolheu o Q é só para não confundir com a notação do que está aqui, né? Então sempre cuidado para não repetir os índices para não confundir. Então olha só o que acontece. Quando você vai derivar lagrangiano com relação ao A ponto, o que vai aparecer nesse termo daqui? Bom, a gente tem que o A ponto K sigma, ele só aparece nesse somatório, nesse termo, e só quando o Q é igual a K e o lambda é igual a sigma. Então esse é o único cara que eu vou precisar manter. E aí quando eu derivo com relação a ele, o que sobra é só o A conjugado nesse modo. Que é e aí tem esse ε0v aqui na frente, exatamente o que está aqui. Então você vê que o momento canonicamente conjugado é ε0v a ponto nesse modo K sigma conjugado. E o P conjugado do K sigma, ele é dado por essa expressão daqui, tá? E aí só retomando lá o nosso paralelo com o oscilador mecânico, nota que lembrando que esse análogo da massa, que seria o ε0v, já fica aqui bem a estrutura, que o momento é uma massa vezes a velocidade. E aqui lembrando que esse pk sigma é um momento canonicamente associado ao A ponto, e como a gente viu lá, justamente quando a gente introduziu essa analogia com a massa, as equações de Euler-Lagrange para o A ponto vão dar as equações para o A ponto conjugado, né? Por isso que vem o P está ligado com A conjugado e o P conjugado está ligado com A ponto. Tá? Bom, então agora a gente pode obter a newtoniana da forma usual. Mesma coisa que a gente fez no setor da matéria, a gente somava o momento escalar V para cada carga e subtraía do lagrangiano. Agora a gente tem que fazer a transformada também para a parte da newtoniana, né? E aí o que vai ser o análogo agora vai ser o P vezes o A ponto conjugado, né? E aqui o outro termo. E aí, se você substituir esse P e esse P conjugado aqui, pausem o vídeo e verifiquem que a hamiltoniana pode ser escrita dessa forma daqui. Então, a rigor, você poderia abrir também o potencial vetor aqui em termos de AK sigma, mas aqui eu estou mais interessado no setor do campo, que é onde é o único lugar que aparece o A ponto, né? E aí aqui que tem os osciladores que a gente tinha falado e tal. Então aqui novamente paralelo com o oscilador mecânico, um P2 sobre massa mais massa ômega ao quadrado vezes o cara, e de novo esse fator 2 que a gente já falou antes, tá? Então aqui essa hamiltoniana tá escrita em termos justamente das variáveis que importam, tá? Então
Então verifiquem que ficou ok. Como eu mencionei, é basicamente só substituir esses P's aqui na definição de Hamiltoniano e aí, no lugar da Lagrangiana, bota esse termo daqui. Então, é bem a mesma, é muito parecido, que aqui é mais chato, que tem vários índices e tal, mas é a mesma coisa do oscilador harmônico, realmente. E o setor do campo a gente já tinha feito antes. O setor, desculpa, da matéria. Agora, enfim, a gente pode quantizar segundo o procedimento de Dirac. Então, agora a gente pega as nossas variáveis dependentes, olha o sacrifício, olha a quantidade de conhecimento bonito, de sutileza, de demora que teve para a gente identificar as variáveis dependentes. Identificou, a gente passa elas agora para operadores. Puf, é a mágica, o Fiat Quantum, faça-se quântico. Então aqui na nossa anotação é só botar um chapéuzinho, mas ele é um chapéu cheio de significado de magia. E o A conjugado é a mesma coisa, ele vai ser promovido ao operador adaga. Tá? E aqui totalmente análogo aos movimentos canônicos. E aí, em termos disso, você tem então que o comutador do A com a variável canônica associada a ele vai ser o IH cortado e essas deltas que garantem isso. Para cada variável independente, o comutador de A com P é IH cortado, e se forem modos independentes, o sigma for diferente de sigma linha ou o K diferente de K linha, dá zero. E o A, comutador com P d'H, é zero, porque o P d'H é a variável canonicamente conjugada ao A. Então, o P d'H com o A são variáveis dependentes, vai dar zero também. E se quiser, poderia escrever o AK sigma d'H comutador com P d'H de K' sigma linha. E esse daqui também, você promoveu a variável independente, vai ser exatamente a mesma relação, delta de sigma, sigma linha, delta de K, K linha. Eu não escrevi isso porque eu noto que isso aqui é exatamente o que está aqui. Se você tomar o hermitiano conjugado de dois lados, lembrando que tirar o hermitiano conjugado, você vai ter que conjugar, então esse IH cortado vira menos I. Aqui no computador troca a ordem, então vira menos o computador, então as coisas cancelam, você chega exatamente a mesma coisa. Então agora a gente tem tudo o que precisa. E nota, e aqui é importante, a gente está usando como variáveis independentes os K's em um semi-espaço de Fourier. Então essas relações de comutação, elas só valem para K e K' no mesmo semi-espaço que você escolheu como semi-espaço independente. Por exemplo, KZ positivo. Tá? Você pode estender essas relações retirando o vínculo de K e K' estarem no mesmo semi-espaço de Fourier, mas aí tem que tomar muito cuidado. Porque olha só, a gente mostrou que o AK sigma é o A conjugado de menos K sigma. Então quando você promove o operador, isso daqui te relaciona o adaga de menos K sigma com o A. E a mesma coisa para o P. Então a gente disse que o A com P d'H, a relação de comutação deles é zero, porque a gente está considerando aqui no espaço que K e K' são independentes. Que é justamente, quer dizer, quando você está ali nesse mesmo semi-espaço. Se você agora generaliza e pode ter o K e o K' em semi-espaços diferentes do Fourier, esse P d'H vai estar relacionado com P, e aí não comuta. Então você vê que esse A com o P d'H não vai comutar se o K for igual a menos K', porque aí nesse caso você está justamente mapeando nessa primeira relação daqui, tá? E aí vai dar exatamente isso daqui. Então essas agora são as relações de Fourier geral. Olha como foi importante a gente identificar as variáveis independentes direitinho para poder reconhecer isso, tá? Essas são as relações. A gente não vai usar elas muito no curso, porque a gente vai introduzir os operadores de criação e aniquilação e é muito mais conveniente, muito mais prático do que ficar lidando com esses A, IPs e tal. A gente poderia fazer o curso inteiro só em termos de A e P. Mas ninguém faz, não é o mais intuitivo. Esses A e adaga a gente viu que tem um significado físico muito grande de criar e destruir fóton, então é com eles que a gente vai trabalhar. Então agora a gente poderia simplesmente ficar procurando qual é a transformação de variável conveniente que vai deixar o hamiltoniano expresso da melhor forma, mas a gente pode usar a intuição que a gente tem desde a graduação. A gente sabe o oscilador harmônico mecânico e a gente sabe a relação do A e o adaga com X e P. Então a gente vai fazer vai usar essa relação e aí então a gente já vai ter o chute correto usando a nossa intuição que a gente soube ter a leitura de quem que seria a massa nessa analogia. E aqui é sutil, se tivesse errado lá os fatores ia sair tudo errado. E claro que eu descobri isso errando os fatores, vendo como é que faz e depois entendendo. Então é só para saber que essas coisas aqui são super sutis, né? Mas tudo bem. Aí vem aqui esse fator, então, fica dessa forma. E a sutileza é a seguinte, o P associado ao A é o P d'H. Lembra que a gente viu que quando o momento canônico associado ao A, ele é o A conjugado, né? Então tem que tomar esse cuidado, que o que aparece aqui com P é o próprio P d'H. Então a partir do momento que a gente definiu o Azinho, a gente obtém o adaga tirando o daga conjugado da expressão de cima. Então, claro, quem não tivesse essa intuição aí da massa e tal,
enfim, bota uma constante na frente, vai vendo como é que você consegue escrever aquele Hamiltoniano da forma usual, mas tendo a intuição física, olha como a coisa vai ficando mais clara, né? Bem, a gente definiu o A e o adaga. Usando essas relações de comutação aqui, vocês podem demonstrar que as relações de comutação do A e o adaga são aquelas usuais que a gente já usou anteriormente no curso quando apareceu para o caso livre. Exatamente as mesmas coisas, tá? Então o adaga comuta com o adaga, o A comuta com o A, e o A e o adaga só não comutam quando é para o mesmo modo. Tá? Então, ter chegado nessa relação de comutação é um sinal que a gente realmente está definindo aqui corretamente o A e o adaga. Né? Quer dizer, você poderia fazer outras definições, eu poderia ter feito o A e aqui somado com P, só que aí você ia ver que não ia dar o que você queria que desse, enfim. Então essa é a transformação de infinitas transformações lineares que a gente poderia fazer envolvendo o A e o P. Essa é a mais conveniente, tá? Então verifiquem que dá a relação de comutação correta. E aí, aqui uma coisa interessante é o seguinte, a gente tinha toda essa amarração de trocar o K por menos K e ser uma variável que já estava, que não era independente, mas para o A isso não acontece, tá? Se você calcular o adaga de menos K sigma nessa expressão, onde aparece a adaga de menos K, então vamos calcular o adaga de menos K sigma. É botar o adaga de menos K aqui, mas isso a gente viu que era o AK sigma, esse cara virou AK sigma. E aqui mesma coisa, quando você tira o daga, vai tirar, vai ficar P menos K, mas P menos K a gente viu por essa relação daqui, ele é o P daga. Então esse adaga, ele é novo, ele não é o AK sigma, tá? Então não vale essa relação para o AK sigma. E isso tem uma interpretação física muito direta, que é o fato de que fisicamente destruir um fóton que viaja em menos Q é diferente de você criar um fóton viajando em Q. Então, quando a gente introduz o A e o adaga, a gente agora não vai ter mais essa amarração de que o K e o menos K são a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. E a interpretação matemática para isso é que o que a gente fez ao introduzir o A e o adaga foi o seguinte: a gente fez uma troca de variáveis independentes, que é a seguinte: a gente tinha A adaga, P daga, que eram independentes no semi-espaço, e a gente agora está trocando por um A e a daga, que são independentes no espaço inteiro. Então a gente dividiu por 2 as variáveis, multiplicou por 2 o espaço que elas estão definidas independentemente. Essa é a lógica, tá? Colocando de uma maneira equivalente, essas 4 variáveis independentes, o AK sigma, P daga K sigma, A daga K sigma e P K sigma, você pode escrever em termos de 4 operadores de aniquilação e criação independentes, que é o AK sigma, A daga K sigma, o A daga menos K sigma e o A menos K sigma. Tá? E aí, escrevendo dessa maneira, é bem legal que a gente agora pode inverter e expressar os operadores A e P em termos de A e adaga, que é a última coisa que a gente vai fazer, que aí a gente deixa tudo escrito da forma usual em termos desses operadores de criação e aniquilação. Então, primeiro, nota que essa primeira linha aqui, né, essa primeira linha de cima daqui, ela envolve o A e o P daga. Aqui, os dois envolvem o A e o P daga. Então, só brincando com essa linha de cima, a gente pode somar e tal, e isolar quem é o AK sigma, em termos do A e a daga. Então agora vamos usar essa expressão, no princípio a gente tem que isolar todos, o A, o P daga, depois a gente isola todo mundo, mas só com esse cara já dá pra gente discutir uma coisa super maneira. Então confiram comigo no replay, a gente tem aí o potencial vetor, a gente, em termos das componentes de Fourier espaciais dele é dado por essa expressão, que a gente tomou de partido, aí a gente quantizou, botou o chapeuzinho aqui, puf, faz-se a mágica, tá quântico. E aí agora, escrevendo a expressão que a gente tem para o A em termos do A e do adaga, substituindo isso aqui, a gente fica com essa expressão daqui de baixo. Esse segundo somatório, o K é uma variável muda de somatório, e nota que se eu tenho K no somatório, eu também tenho menos K, como a gente discutiu até em outros vídeos. Então eu posso só trocar aqui, basicamente, chamar isso aqui de um K', que é igual a menos K, né? E aí depois chamar o K' de K no final da conta. E vocês vão ver que isso daqui está exatamente escrito, escrito dessa forma daqui, usando essa relação que a gente já tinha usado lá atrás como nossa base de escolha de polarização, que a gente tem direito de escolher a base que a gente quiser. Então, escrito dessa forma daqui, a gente reobtém um campo que é formalmente análogo ao caso livre. Não é exatamente análogo, porque a evolução temporal desse cara no caso livre é uma oscilação harmônica, acoplado com a matéria não precisa ser. Mas tá vendo como isso aqui sai naturalmente agora desse formalismo que a gente fez, né? Já está tudo aqui. E por fim, para finalizar, a gente pode isolar também as de mais grandeza. Aqui isolou o A, também combinando essas duas primeiras equações aqui das duas primeiras linhas, isola o P daga. E agora essas equações da segunda linha, você pode isolar quem é o A daga e quem é o P. Então pausem o vídeo, verifiquem se está de acordo, se está tudo ok. E aí, por fim, a gente agora pode analisar a Hamiltoniana. Então a Hamiltoniana a gente tinha visto que é dada por essa forma daqui.
E aí, em particular, vamos tá interessado aqui na newtoniana só do campo, a parte que só envolve o campo. Aí, essa parte aqui, uma vez que agora quando a gente quantiza e promove o operador, esse P vira um P chapéu, aqui um P daga, aqui é um A, aqui é um A daga. E aí, quando a gente agora substitui essas expressões que a gente obteve aqui, pausem um vídeo, façam um cálculo e mostrem que a newtoniana é dada por essa expressão daqui, tá? E aí, com ela, olha que legal. Aqui está só expresso em termos das variáveis independentes do problema, né? A gente tinha expresso somatório só no semi-espaço de Fourier justamente para isso, porque o AK sigma não é independente do A menos K sigma. Quando a gente escreve em termos do A e o adaga, automaticamente aparece aqui o adaga de K sigma e também o adaga de menos K sigma e o A de menos K sigma, que são, como a gente viu, variáveis independentes. Agora, se está somado aqui, quer dizer, esse segundo termo, eu não preciso somar ele, basta eu agora estender o meu K e somar no K inteiro, que aí já vai estar lá. Tá? Então, o que está aqui em cima nada mais é do que isso, que é justamente o que a gente tinha lá no caso livre, só que agora não é a mesma coisa por isso, porque o adaga e o A não vão ter oscilação harmônica. Mas então está concluído o nosso processo de quantização. Esse A aqui, quando quantizado, também tem que ser expresso de acordo com a expressão do potencial vetor quantizado que a gente obteve. E agora a gente tem a expressão que a gente vai de fato usar bastante nas aplicações. Tá? Então, só como comentário final, a gente lá no início motivou que uma quantização ingênua leva na relação errada. E a gente viu que o ponto central é isolar as variáveis dependentes e que a gente pode impor a relação de Dirac de uma maneira bem imediata, bem parecida com o caso que a gente faz para partículas. Agora, você pode, a partir disso, tentar transformar, lembra que esse momento canônico tem a ver com o campo elétrico, você pode transformar e expressar a relação de comutação do A com E, aqui faltou um linha, e aí fica como exercício, quem tiver curiosidade pode demonstrar e ver que isso aqui vai dar no fundo a delta transversa de R menos R'. A delta transversa ela já tem dois índices. Então quem quiser em aula eu posso comentar um pouco, a gente não vai usar muito aqui no curso, mas a delta transversa é um conceito bem interessante. E o ponto de chamar a atenção é que o fato dela ser transversa significa em particular que os divergentes vão dar zero. Então agora o lado esquerdo e o lado direito estão compatíveis, não tem mais aquela contradição. Isso fica um pouco como comentário extra aí, tá? Quem quiser em aula eu posso desenvolver. Mas então é isso. Então isso encerra esse vídeo. Obrigado aí, na aula a gente discute melhor.